Gostaria, para quem não me conhece ainda, eu sou Daniel Duft, gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Para nós iniciarmos os trabalhos do nosso workshop, eu gostaria de convidar nosso diretor do CTBE, Eduardo Couto, que vai dar as boas-vindas a vocês. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Não sei se conheço todos ainda pessoalmente, mas se Deus quiser, na hora do intervalo, a gente pode apertar a mão de todos vocês. Nós estamos muito felizes que vocês estejam aqui. Tem rostos familiares, é bom vê-los de novo nessa casa. E eu não vou usar a meia hora toda, porque esse negócio de fazer abertura, ficar falando muito blá blá blá, é ruim. O pessoal quer ver o resultado, né? Mas eu acho que eu preciso tomar alguns minutos aqui para vocês para falar um pouquinho do CTBE e do Sucre. Porque o CTBE ele já está na sua atuação, talvez quase uma década de atuação, tem tido um papel importante no setor sucroenergético, e isso é uma construção que vem vindo há vários anos. São vários diretores que passaram por aqui, e cada um deles plantou uma sementinha, indistintamente. Eu tive o privilégio desse ano de poder colher aquilo que tem sido feito ao longo dos anos por pessoas que entendem o setor, que têm buscado uma aproximação com o setor. E eu fui muito feliz de ter tido uma estrutura, uma equipe competente, que a gente está colocando isso em prática. E eu queria voltar nos anos mais recentes, voltar em 2015, que quando foi a origem do projeto do Sucre. Paulo Massafera, da Exal, que era o diretor aqui na época. Eu sou muito grato a ele pessoalmente, porque o Paulo me ofereceu a oportunidade e eu diria o privilégio de ajudar a estruturar esse projeto nos primeiros 6 meses, quando eu não fazia parte do CTBE, eu era coordenador da unidade Embrapi do CNPEM. E foi um momento muito importante, porque eu conheci todas essas pessoas aqui, eu acompanhei o crescimento deles nos últimos 2 anos, ainda que olhando de fora. Eu tenho muito orgulho de ver como que a gente agregou conhecimento e como o Sucre foi ganhando forma. Então, eu acho que eu tive uma contribuiçãozinha assim, de 1%, mas eu estou muito feliz com isso. Tá? E o Paulo Massafera também teve uma atitude muito boa em setembro a novembro de 2016, nós sentamos e iniciamos o primeiro projeto, na era recente, de etanol de milho aqui, com a MAHLE. Talvez os senhores não saibam, a gente não faz só cana-de-açúcar. Foi a primeira parceria Embrapi, CTBE, 2016. Né? Tiveram outras depois. E hoje eu quero chamar a atenção dos senhores que a Embrapi é central na estratégia do CTBE como um ponto de aproximação com o setor produtivo. Algumas pessoas vieram falar comigo que ouviram um discurso que o CTBE está querendo aprofundar na área de biotecnologia, que é só fazer ciência, porque eles nunca vieram conversar comigo. Você vier conversar comigo, você vai ver que nós estamos comprometidos com o setor produtivo e com o setor sucroenergético, porque é uma conquista muito grande para esse país chegar onde nós chegamos. E aí a gente entra no período de 2017 e acho que teve um grande ganho para o país, que foi o RenovaBio. RenovaBio foi aprovado em, acho que, me corrijam, Bonomi ou Jaime, que acompanhou isso, acho que em 30 dias. Foi uma coisa que foi aprovada, um dos projetos aprovados mais rapidamente. E aqui a gente tem que dar crédito ao Gonçalo, que era diretor aqui. O Gonçalo colocou a voz do CTBE, do CNPEM lá, participou desse processo ativamente. Isso foi muito importante. Então, eu sou muito feliz de ter participado, pegado uma equipe que já pegou um bonde andando. Né? Só que agora nós vamos dar um salto. O CTBE hoje não é o CTBE que vocês conhecem. Tá? E eu quero convidá-los, cada um de vocês, para pessoalmente vir conversar comigo. Estou à disposição, a hora que quiserem, para ver como nós vamos dar um outro salto nesse país. O que eu quero dizer com isso? O setor de etanol, eu acho que ele é um orgulho para o Brasil pelo seu exemplo de resiliência. São décadas
de investimento, décadas de atuação, em que a gente sobreviveu 2 crises do petróleo, preço do barril indo de $15 a 140, 144, me corrijam aí qual foi o pico, mas foi mais ou menos isso. E a gente vai regulando a produção de mistura na gasolina e as regulamentações externas, e o setor está lá, né? Resiliente, segurou a peteca, está aí até hoje, e eu acho que ele vai continuar bem obrigado, porque no que tange a combustíveis líquidos, é indiscutível o papel de liderança do país e o papel de liderança de vocês que estão aqui nessa sala. Então, o meu agradecimento pela confiança, pela parceria com a gente. E essa mesma resiliência tem no CTBE. Como o país também, o CTBE passou por crises, qualquer instituição passa por isso, mas nós também, com o preço do petróleo a 15, a 140, estamos aqui de pé. E a minha proposta para vocês é o seguinte: quando vocês leem CTBE, vocês pensam em bioetanol. O CTBE hoje é maior que isso. O CTBE é maior que isso e vai continuar crescendo além disso. Por quê? Porque a gente precisa agregar valor na cadeia do etanol, na cadeia produtiva. Precisamos integrar. Sim, o milho está no nosso radar. Já está, como eu falei para vocês, desde 2016 com Massa Fera. A gente quer agregar de uma maneira diferente. A gente quer agregar com alta tecnologia. Por quê? Porque hoje nós estamos nos posicionando como um dos centros de referência em biotecnologia industrial. E eu queria que depois vocês viessem conversar com a gente para entender o que é isso. Algumas usinas compraram essa ideia, já estão vindo conversar com a gente. A biotecnologia industrial pode viabilizar, sim, o etanol 2G para vocês, mas ela também pode criar oportunidades no que o Regis me educa sempre, que é no uso integral da cana-de-açúcar, né? No aproveitamento integral, chamem coprodutos, produtos associados, quiserem chamar de resíduos, eu vou ficar com raiva de vocês, porque o que a natureza faz tem muito valor e a gente consegue agregar com isso, com biotecnologia. É uma estratégia forte do CTBE. E por que a gente faz isso? Porque recentemente nós inauguramos o Sirius. É um orgulho da ciência brasileira. São 30 anos de desenvolvimento, esse acelerador de partículas que vocês viram aqui fora. É uma conquista do povo brasileiro pela importância que possui e pela competência reconhecida internacionalmente. Nos próximos 3, 4 anos, nós vamos estar na ponta em desenvolvimento de tecnologias utilizando aceleradores de partículas. E o CTBE está se posicionando para trazer o setor, o agribusiness, para os Sirius. Eu não sei exatamente os detalhes ainda, depende muito das conversas, mas se vocês estiverem curiosos, pelo menos conversar com a gente, venham, porque é um movimento muito divertido que a gente vai fazer e, se tudo der certo, vai agregar valor para vocês de uma maneira que vocês nunca pensaram antes. É um processo lento, não é uma tecnologia fácil, você não desenvolve essa tecnologia em 1, 2 dias, então vai levar muito tempo, mas eu estou falando para as pessoas certas. Muita gente vira para mim e fala assim: não, o setor sucroenergético é muito conservador. Eu falo, não é isso que eu olho. O setor sucroenergético ele é resiliente. Resiliência vem antes de conservadorismo. É um setor que tem uma pujança, tem um posicionamento, e são esses parceiros que a gente quer. A gente atua hoje com vocês timidamente, gostaria de fazer mais, e o começo é a palha, depois vem a vinhaça. A vinhaça é um problema, talvez seja uma solução, mas a vinhaça é algo que nós precisamos conversar no futuro, e não é um futuro tão longe. Então, se alguém estiver pensando em vinhaça, quiser conversar com a gente, por favor. E se vocês olharem a cadeia de coprodutos, conversa com o Regis Leal, ele vai fazer toda a lista para vocês, nós vamos começar a agregar valor nisso. Parceria com o PNUD. Queria aproveitar para agradecer um imenso carinho que as Nações Unidas e o GEF, que nos financia, nos tem proporcionado. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são importantes na agenda nossa. A gente está passando por questionamentos no país, se é importante ir nessa direção ou naquela. Eu acho que o planeta não questiona, o planeta precisa.
Sustentabilidade é importante, mas os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável não se limitam a energias limpas ou a biocombustíveis. Eles também envolvem questões importantes que envolvem a vida de cada um, como a preocupação com a igualdade, com uma série de coisas que vocês individualmente vão olhar os quadradinhos lá das Nações Unidas e vão se identificar. Eu sugiro que vocês façam isso quando tiverem um tempinho. Vale realmente a pena. Eu tive no lançamento agora do relatório da IEA, da Agência Internacional de Energia, Renováveis 2018, e foi com muita alegria que eu vi a cana-de-açúcar na capa. Como brasileiro, isso faz a gente acreditar que todo esse esforço de tantos anos, tanta resiliência, teve um preço que foi bem pago. A IEA está olhando para o Brasil com muito carinho. O papel da bioenergia moderna hoje está sendo ressaltado, a liderança do Brasil está ficando cada vez mais clara, a nossa importância no setor de transportes, de eletricidade, e a palha, então, nos traz uma oportunidade grande, não só na redução de gases de efeito estufa, mas de agregar valor na cadeia. Vários países no mundo hoje desperdiçam a palha. E o que nós vamos ouvir hoje aqui é parte da história. A palha tem dificuldades, a gente está fazendo um trabalho muito legal aqui com as caldeiras. O pessoal da caldeira aqui, eu fico falando para eles me apresentarem, a gente nunca arruma tempo, mas eu acompanho na surdina as avaliações que a gente está fazendo. É um grande desafio, porque caldeira custa muito caro, a usina não vai querer trocar a caldeira. Como é que a gente vai resolver esse problema? É um problema complexo. Tá? A gente fica muito feliz que tem representantes aqui das usinas que trabalham com caldeiras. Então, vocês estão na mão de excelentes profissionais aqui. Se talvez vocês não receberem hoje todas as informações que vocês gostariam de ter, vocês têm uma pessoa de contato ou várias pessoas de contato que vão lhes auxiliar nesse processo nos anos que nos restam. Então, vai ser um workshop muito rico, pessoal super competente, mais que competente, animado, entusiasmado, abraçando esse novo CTBE tão resiliente quanto o setor sucroenergético. E o que a gente conseguiu desde 2015, nesses 3 anos e meio de Sucre? Isso aqui foi um resumo muito bem colocado por uma das nossas colaboradoras, na verdade, a nossa gestora aqui do projeto, que é a Thaís. Eu não sei quem conhece, levanta a mão. A Thaís, que é o Project Manager do projeto, e temos o Regis aqui como diretor. Regis, por favor, eu sei que todo mundo te conhece, mas só para, se vocês quiserem conversar na hora do almoço, o papel mais importante do Regis não é tocar o Sucre. O papel mais importante do Regis é ter certeza que o pessoal mais novo não vai fazer bobagem. Quem toca o Sucre é a Thaís, e o Regis abre as portas para a nova geração, empoderando essa nova geração que está muito entusiasmada. Vocês vão ver várias pessoas jovens aqui falando para vocês. A gente gosta dos mais velhos também, tá? Inclusive os sem cabelo. E vamos ver o que aconteceu aqui. Nós temos um grupo de cerca de 50 colaboradores. Tá? Nós já fizemos hoje 70 experimentos de campo em testes na indústria. Um dia desses, estava falando, cadê o João? João, levanta a mão. João aqui conversando comigo, nos apresentou o Doug Carlin do USDA, que é o equivalente do Ministério da Agricultura lá, uma agência de agricultura nos Estados Unidos, muitos já conhecem, e a gente estava conversando sobre projetos de agricultura no Brasil, e vocês percebam que um projeto dessa magnitude, que leva quase 5 anos, com o financiamento que nós recebemos, é uma bênção e uma grande oportunidade que nós estamos aproveitando. Nós fizemos 70 experimentos de campo. Hoje o CTBE se consolida como um centro de referência em palha, e a tendência é que nos próximos 1 ano e meio, 2 anos, como a gente está fechando esse projeto, isso vai ficar mais claro para vocês. Isso não foi feito sozinho. Está aqui as mãozinhas que não deixam a gente mentir. São 20 parceiros. Gostaria que fossem 400, porque a gente tem várias usinas no país. A gente conversou muito com a Única quando a gente assumiu aqui. Uma coisa que a Única disse para a gente, que a gente estava um pouco distante do setor, é verdade.
a gente reconhece, e as pessoas acham, às vezes, é porque a gente não quer, não é isso. É porque é um diálogo, leva tempo, a gente está construindo esse diálogo, e se por acaso vocês têm algumas usinas, alguém que acha que a gente não tem nada a contribuir, converse com eles, a porta está aberta, venham bater na minha porta pessoalmente, eu crio agenda para vocês, mas o setor sucroenergético é muito importante para nós. Mas não é o único. Nessa nova gestão, o setor de biotecnologia industrial vai vir de mãos dadas com o setor sucroenergético. Nós vamos fazer uma agregação de valor na cadeia, uma integração de cadeias como nunca foi feita nesse país. Nós já coletamos mais de 10 mil amostras. Vocês falam, mas o que significa esse número? Significa que tem um número grande de pessoas por detrás para verificar a qualidade, a sistematização disso tudo. Não é uma tarefa trivial. Tá? E a gente está muito preocupado com a disseminação desse trabalho, principalmente porque existem vários países, principalmente na América Central, na América Latina, em outros lugares, que precisam dessas informações. Foi muito engraçado, nós fizemos um evento aqui um tempo atrás, eu estava conversando até com um correspondente, acho que era da Austrália, se não me engano, um representante de uma usina da Austrália, que o Regis me apresentou, e ele me falando quão difícil é botar 5% de etanol lá, na gasolina, que é uma luta. Eu falei, bom, 5%, acho que foi em 1931 que a gente fez nesse país, não foi? Ou algo que o valha. Então, a gente percebe aonde que a gente está nesse país e a gente deveria se orgulhar muito disso. Esses relatórios, esse trabalho todo que está sendo feito aqui é público. A gente agradece muito aos parceiros industriais que nos forneceram dados. A gente tem procurado manter a confidencialidade como prometido. Tá? A gente quer que esses dados não sejam disponíveis em relatórios científicos difíceis de ler, que ninguém aguenta, com 300 páginas, mas relatórios mais palatáveis, mais didáticos, que atendam o setor. Então, hoje nós estamos aqui ouvindo. A gente quer ouvir o que vocês querem. A gente quer ouvir conteúdo, a gente quer ouvir o que vocês acham de formato, a gente quer ouvir o que vocês querem de parcerias, a gente está aqui para ouvir o setor. Então, aproveitem essa oportunidade. Se o tempo for curto, marca uma agenda comigo e venha conversar com a gente. E, por fim, um dos outros legados do Sucre vai ser o banco de dados que a gente tem. Na sociedade do conhecimento que a gente está hoje, se você não começa a trabalhar com dados, você está para trás. Se a gente não está trabalhando com computação científica, você está para trás. Tá? Não significa que trabalhar com isso eu vou esquecer a indústria, de forma nenhuma. Nós vamos trazer tecnologia para dar um salto, agregar valor, tá? De uma maneira como nunca foi feita. Esses bancos de dados são extremamente importantes. A gente agradece os parceiros que têm contribuído com a gente. E, de uma maneira simples, eu resumiria assim. Antes do Sucre, já existiam informações e dados. E existia muito trabalho. Mas os impactos da utilização da palha no campo não estavam muito claros. A gente sabe muito bem que tem dependências do clima, do solo. Essas condições edafoclimáticas variam no país. Então, fazer uma análise criteriosa, sistemática, cautelosa de tudo isso foi importante. E isso eu acredito que tem sido bem feito, mas eu não estou aqui para falar se foi bem feito ou não. Quem tem que dizer isso são vocês. E é isso que eu espero dessa reunião de hoje. Se o que nós estivermos fazendo não estiver tendo a relevância, o impacto que vocês gostariam que tivessem, esse é o momento de falar abertamente. Nós estamos aqui para ouvir, ninguém é perfeito, e nós temos condição de corrigir e de melhorar o nosso trabalho. Então, vamos continuar nessa parceria. E lembrando que, como eu falei, o sucesso é realmente compartilhado, né? Então, aqui todos que assinaram acordos conosco, são vários, mas não são os únicos. Eu sei que tem gente aqui na sala da AGCO, nós temos parceiros no IAC, temos parceiros na Exalc, temos parceiro na Orplana, na UDOP também. São todos stakeholders importantes que não é porque você não assinou um acordo que você não contribui com a gente.
Então, é uma construção coletiva. A única coisa que eu queria realmente é o meu agradecimento, dar os parabéns a todos vocês que realmente construíram isso. E da minha parte, portas abertas para qualquer reclamação ou sugestões para que a gente faça disso um sucesso daqui a 1 ano e meio. Tenham um bom workshop, aproveitem bastante, a garotada está super entusiasmada e perguntem muito para ver se eles fizeram o dever de casa direito. Muito obrigado.